Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem a chance dela não fazer muito sentido para você. O intuito dessa aula é servir como material de apoio para os alunos que estão matriculados no curso e que assistem essa aula na ordem que eu disponibilizo na plataforma Canvas. Eu também deixei aqui uma playlist no YouTube chamada Pintura Digital para Texturização 2024-2 e talvez, se você assistir às aulas nessa ordem, faça um pouco mais de sentido, tá? Nas aulas anteriores, eu preparei essa personagem para pintura, né? Então, eu marquei as cores básicas que eu quero na personagem, né? Eu também montei um arquivo de pintura no GIMP que tem as coordenadas de UV aqui para pintura, tá? O objetivo com essa aula aqui é terminar a marcação de cores da personagem da parte da pele, né? Então eu não quero fazer outras partes da personagem, nessa aula vai ser só a pele, né? E eu quero, na verdade, usar o máximo da pintura no software 2D. Isso é uma decisão puramente didática, tá? Se você quiser fazer a pintura do personagem toda no Blender, é possível, né? Então o Blender ele tem a ferramenta de Texture Paint altamente configurável. Se você assistir as aulas na ordem, vai ver que a gente pode criar brush, pode fazer download de brush, a gente pode configurar tudo aqui, pintar por aqui. E para algumas pessoas vai ser realmente bem mais fácil pintar por aqui, né? É, no caso, eu quero ter as duas versões, né? Uma pintura mais direcionada no software 3D e uma mais direcionada no software 2D. Então, eu vou fazer uma segunda pintura de um segundo personagem usando só o software 3D ou ele na sua maioria, né? Aqui o objetivo é usar só o software 2D para pintura ou ele em sua maioria, né? Talvez eu tenha que recorrer ao software 3D uma vez que a pintura é integrada entre os dois, né? Então aqui eu tenho a minha personagem, uma coisa que eu já sei sobre ela, né? Eu já sei, por exemplo, quais são as áreas que representam o olho, né? Então eu sei quais faces no meu mapa representam o olho. Então eu sei que essas 6 faces aqui representam o olho. Eu também sei que essas faces aqui, ó, elas vão representar o lábio superior e que essas faces aqui vão representar, né, o lábio na sua totalidade, né? Então isso eu já tenho consciência. Também sei qual que é a parte de dentro da orelha, né? Sei qual que é a parte de cima da mão ou onde que eu tenho que colocar a narina, né? Então eu meio que já sei algumas coisas sobre isso, mas se eu não souber, eu posso sempre recorrer ao software 3D. Eu também posso usar o software para poder fazer a marcação dessas áreas aqui antes de ir pro, pro GIMP. Eu posso vir aqui e falar assim, ah, não, eu quero o olho nessa área aqui, né? Então eu posso fazer isso, né? Mas o intuito é fazer uma pintura que prevaleça no software 2D, né? Eu tenho também uma versão antiga da aula, né? Que vocês podem encontrar tanto no YouTube, numa playlist de 2023, quanto no Canvas, né? Eu estou deixando as aulas anteriores aqui, aonde eu faço o processo mesclando mais os dois softwares, né? Mesclando mais o software de pintura e o software 3D, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é terminar de fazer a marcação da cor base. Então, eu vou marcar onde está olho, narina, boca, né? Detalhe de orelha. Eu vou definir áreas de contato com o osso e área de circulação sanguínea, ou seja, eu vou fazer se tem uma bochecha corada ou se tem uma área de pele esticada, eu quero fazer essa pintura. Se tem alguma mancha, pinta, cicatriz, tatuagem, eu também quero fazer esse processo. Se eu tenho que fazer alguma maquiagem adicional, né? Também, né? Ou seja, se além da pintura eu quiser fazer mais algum detalhe de maquiagem, né? E se eu quiser fazer algum espelhamento de luz que vá além do que eu já tenho, que é o espelhamento de luz que veio do Ambient Occlusion, que eu, né, retirei do próprio Blender numa aula anterior, né? Então, o intuito é tentar cobrir essas áreas aqui, né? Então, eu já sei aonde que eu quero pintar as coisas, né? Já tenho essas coordenadas levadas para o GIMP, né? Então, no meu GIMP eu vou ter uma camada do meu UV, que já está protegida para eu não pintar nela sem querer. E eu tenho na minha camada de pintura, eu tenho uma camada de detalhe que por enquanto está vazia, né? Não tem nada nessa camada aqui, né? Então ela não faz a menor diferença no processo. Mas é aqui que eu vou pintar os detalhes, né? Eu tenho também as duas paletas de cor que eu criei, né? Então, se eu vier aqui, eu tenho duas paletas,
né? E nessa aula, lembrando, eu vou pintar só a pele, né? Eu também tenho uma camada de sombra, que é uma camada é, que eu tirei direto do Blender e que pode ser útil para fazer algum tipo de marcação adicional, né, de sombreamento. Mas vamos começar marcando os detalhes. E para isso eu vou precisar dessa camada de UV. Eu posso ter ela numa opacidade bem baixa, não preciso dela numa opacidade alta, né? E eu quero é, começar marcando o olho, né? Eu fiz a abertura do meu modelo de forma inteiriça para poder fazer tipo pinta, mancha, né? Coisas que vão ser assimétricas. Então, na hora de fazer as pintinhas, na hora de fazer a própria circulação sanguínea, eu não quero que seja simétrico. Mas na hora de desenhar a marcação do olho, talvez eu queira simetria, tá? Para fazer simetria, eu tenho no GIMP, né, um Symmetry Paint, que é uma ferramenta que vai aparecer aqui, né, quando eu clicar, vai aparecer a janela dela. E eu vou pedir para ele fazer um espelhamento vertical. Então, eu pedi simetria do tipo mirror vertical. E aqui, ó, eu vou usar a ferramenta de mover para mover essa linha para o centro do rosto. Então, agora, ó, vamos dar um zoom aqui só para eu fazer mais bem feito. Agora eu tenho uma pintura simétrica aqui acontecendo, né? Se eu desenhar uma parte do olho, a outra parte vai acontecer também. Mesma coisa com a boca. Vou pegar um pincel e aí eu vou escolher um pincel e uma borracha para trabalhar, né? O pincel para poder marcar onde que eu quero os detalhes, né? A borracha para poder apagar quando não tiver ficado legal, né? Então vou usar essas duas ferramentas. O pincel que eu vou pegar vai ser o básico redondo detalhe, né? Basic Round Detail. Só que em vez de usar a opacidade como pressão, eu vou usar o tamanho, né? Eu quero desenhar as linhas opacas primeiro, depois eu troco se eu precisar, eu até crio uma dinâmica minha, se for necessário, né? Então, eu vou usar isso aqui para poder marcar as linhas, né? Então, um exemplo seria marcar as linhas de olho, né? Porque aqui eu não quero fazer seguindo o meu wireframe muito rígido, não. Eu quero fazer um movimento curvo, né? Que marque aqui a forma do olho embaixo e em cima, né? E também a curva aqui. E é difícil acertar, né? É difícil eu, né, num tiro ao alvo aqui acertar essa forma, né? Então a borracha, eu vou pegar também uma borracha dura. Ela vai trocar minha paleta aqui. Deixa eu voltar para a paleta que eu gosto de usar. Vou voltar para a paleta que eu gosto de usar, né? E eu vou querer ele com a ponta redonda também. Eu posso escolher o tipo de pressão, mas aqui eu acho que a opacidade vai ser legal para mim. Ele já é um pincel duro e ele permite que eu faça, às vezes, um apagar mais suave, né? Então eu venho aqui fazendo, né, tipo, a curva que eu estou interessado. Então, esse processo aqui, ó, né, de pintar, né, e apagar os detalhes é importante. Eu tenho o cílio como modelo, então aqui vai ser mais o branco do olho e o contorno do olho, né? Então existe a parte do modelo que faz o cílio e ela meio que encaixa nesses contornos aqui. Então eu provavelmente não quero fazer o olho fechado, vou querer fazer ele aberto. E eu não vou querer pegar tipo um branco 100% para fazer né, o branco do meu olho, né? Eu vou escolher uma cor que seja mais personalizada. Então vou pegar um tom de azul meio claro aqui, pouco saturado, para marcar aonde que é, na verdade, o branco do olho. E aí eu vou deixar um pouquinho da área preta funcionando é, como cílio, né? Lembrando que a parte de cima do cílio ela vai ser mais grossa do que a parte de baixo. Então, às vezes ela nem aparece direito, né? Então, aqui eu fiz a marcação, mais ou menos, de onde eu quero o olhar dela, né? Ela ainda está com cara de zumbi porque eu não fiz a bolinha do olho.
E eu não quero fazer o olho muito central, para não parecer também muito morteiro. Eu quero fazer um pouquinho para dentro. Vai ficar um pouco vesga, né? Mesma coisa, eu geralmente eu começo com um tom escuro, né? É, vamos voltar aqui para minha paleta aqui. É, eu gosto de usar preto para o contorno do olho, então no caso do contorno do olho, eu talvez queira usar preto. E eu tenho que pensar que no caso do olho, no caso do olho, ele vai estar a íris, né? Ela tá geralmente mais para cima do que para baixo, né? Então a pálpebra vai estar tampando isso aqui, né? Então aonde eu realmente estou pintando o meu olho é aqui, né? E aqui. Então é realmente aonde eu estou pintando. E geralmente o miolo do olho e o contorno do olho, eles são mais escuros mesmo, né? Então essa marcação aqui vai ser importante, né? Deixa eu criar aqui um tom de contorno aqui para íris, né? E preenchimento. Depois eu volto sombreando, né? Ou fazendo alguma coisa nesse sentido, tá? Deixa eu apagar esse layer que eu criei só para fazer anotação. Então, isso aqui vai ser o olhar dela mesmo, né? Meio furiosa aqui. No caso da boca, eu vou querer marcar a sombra superior, né? A parte mais clara inferior, né? E vou querer fazer o centro da boca. Então, vou escolher aqui um tom que seja próximo desse tom de pele, né? Então, vou escolher um tom que seja próximo desse tom de pele. Mas provavelmente um pouco mais corado, um pouco mais avermelhado, né? Então, provavelmente um pouco mais avermelhado. E aqui, a parte que vai ser sombreada, eu vou escurecer ela, né? Então, aqui eu vou marcar a área do lábio de cima, seguindo mais ou menos isso aqui. Se eu quiser fazer a divisão do lábio aqui, para parecer que ela tem aquela divisória aqui, e eu vou pegar um tom mais claro, né? Talvez mais claro ainda, para marcar o lábio inferior. Ainda vai ter a sombra, né? Ainda vai ter. Acho que pode ser um pouco mais claro, mas dentro dessa faixa aqui, né? Ainda vai ter sombra, ainda vai ter outras camadas aqui, né? Eu já tenho, inclusive, uma camada de sombreamento que vai vir por cima. Provavelmente essa parte de baixo vai ser sombreada depois. E essa parte de cima ela vai receber um brilho, tá? Já o meio da boca eu posso fazer pretinho mesmo, né? Então, o meio da boca aqui, né? Eu posso fazer pretinho, posso fazer até com um pincel mais fino. E onde é mais importante marcar o peso é nessas extremidades aqui, ó. Então aqui e aqui é onde eu preciso de mais peso, o resto pode ser mais leve, né? Então vamos tirar aqui o V para enxergar. Então isso aqui é a minha marcação do lábio. No caso do nariz, está aqui embaixo. No caso do nariz, eu tenho que me perguntar se eu quero fazer narina, né? Nem sempre é legal fazer narina, nem sempre fica bom, né? As minhas narinas, elas aconteceriam por aqui e eu não estou espelhando aqui, né, no meu nariz. Eu estou espelhando aonde? No meu rosto. Então, se eu não desabilitar isso aqui, ou se eu não mover, eu vou desenhar, sabe-se lá onde, o espelhamento do meu nariz, né? Então, vamos pegar isso aqui, vou mover, né? Então, peguei a ferramenta de Move aqui e vamos colocar isso para fazer a parte simétrica do nariz. E aí eu vou pegar aqui meu pincel e vou pintar aqui, ó, nessa face,
que seria a narina, né? Então, isso aqui é a marcação de detalhe. No caso da orelha, né, eu tenho duas peças de orelha separadas aqui. Eu não preciso da simetria mais para poder fazer a orelha, né? Nem para fazer a mão, porque isso está simétrico por design na abertura do V. Então, se eu desenhar uma orelha, eu vou estar desenhando as duas, né? E o que eu quero fazer aqui é muito simples, né? Eu quero só marcar com um tom escuro o que seriam as dobras da orelha, né? Ou seja, o que seria a parte que não tem modelo, né? Então, minha orelha, ela não tem modelado a dobrinha dela aqui, né? Então, mesma coisa, estou usando é, a borracha para apagar alguma coisa. Eu acho que eu posso até fazer esse detalhe aqui. Quem estiver reparando, da hora eu puxo a ferramenta de vetor, eu mexi nos atalhos do GIMP e para essas aulas eu não atualizo esses atalhos, eu continuo usando os atalhos originais do GIMP. Então, o GIMP que eu uso normalmente eu coloquei o atalho da borracha no E, e o E por padrão é elipse, e eu coloquei o atalho do brush no B, e o B aqui está fazendo outra coisa, é o vetor, né? Então, eu estou confundindo esses atalhos aqui. Então, deixa eu ver. Paintbrush para poder pintar, borracha para poder apagar, né? Então, é onde eu estou sofrendo aqui com os atalhos. Acho que aqui tá bom, acho que não preciso mais do que isso. Isso aqui vai ficar bem na dobrinha, eu quero talvez pintar na face. Deixa isso aqui assim. Aí. Nada disso aqui eu sei se a marcação tá ok ainda, tá? Então tudo isso eu ainda vou descobrir se a marcação tá certa. No caso da mão, né? Eu tenho a palma da mão e a parte de fora da mão, né? Talvez eu tenha cometido um erro aqui na abertura de UV. Eu estou vendo uma face aqui que não está legal. Talvez eu tenha cometido um erro lá na modelagem. Mas vamos vir aqui. É, eu não sei se vai ser aqui as unhas, né? Então, deixa eu pegar uma cor clarinha aqui só para marcar aonde que eu gostaria que elas fossem, né? Então vamos deixar isso aqui marcado. Aqui é o mindinho. Mesma coisa as dobras dos dedos, né? Se eu quiser marcar a dobra do dedo, elas vão ficar provavelmente, né, aqui nas dobras dos vértices, né? Mas por enquanto acho que a unha tá ok. É, isso aqui deve ser a palma, eu acho. Não, eu tô marcando, eu vou ter que conferir algumas coisas, né? Então deixa eu ver como que isso aqui ficou no modelo. Vamos ver essa aqui, essa marcação básica. Eu vou fazer isso para tudo, né? Por exemplo, no caso do joelho, né? É, provavelmente eu vou querer, né, avermelhar um pouquinho o joelho. Então, deixa eu pegar aqui o meu pincel com opacidade. Vamos subir o tamanho dele. Então, é aqui que eu vou querer o joelho? Não sei, mas é isso que eu estou fazendo. Eu estou marcando os detalhes e aí eu vou conferir lá no Blender, tá? Então eu vou exportar como Selma Color, né? Vou dar um replace. Aqui eu vou tirar toda a minha compressão para ele ir mais rápido. E aqui eu vou pedir para ele atualizar a imagem, né? Então eu vou pedir para ele dar um reload na imagem, né? É meio que isso mesmo, né?
O joelhinho está na frente. Vamos ver se a unha eu marquei do lado certo ou do lado contrário. Então, marquei a unha no lado contrário, né? Então, isso é uma coisa que, se você não investigou antes o modelo, né, você tem que ficar atento. Não pode sair deduzindo, né, o que está sendo realizado lá na pintura. E é por isso mesmo que a gente faz as coisas em camadas, né? Ou seja, se eu vier aqui selecionar, eh, se eu vier aqui selecionar isso aqui e apagar, né, e dar um delete, eu apaguei só as unhas, né? Então não apaguei a pintura básica, né? E agora eu sei que as unhas, na verdade, são aqui, né? Então já posso fazer ela até mais caprichada, né? Então vou vir aqui no meu modelo aqui, vamos pegar um pincel menorzinho. Então, é isso aqui que eu preciso, né? Ou seja, essa é a marcação de cada uma das coisas. Eu marquei a orelha no lugar certo. Deixa eu ver. A orelha meio que não vai aparecer, mas dá pra ver aqui no. Deixa eu tirar o cabelo. Pra ver que eu marquei ali, ó. Né? Ela só tá entrando um pouco mais, mas o cabelo não vai ser tão visível, então não é tão preocupante assim, né? E aqui eu tenho as narinas, né? Então já tem a base do que eu preciso aqui para poder pintar, né? Então essa primeira marcação é só isso, né? Quando eu falo marcação é quais são os detalhes de pele que você precisa. Você precisa marcar os ossinhos, precisa marcar é, é, unha, precisa marcar onde está a boca, onde está a narina, né? Essas coisas todas talvez você precise realmente marcar, tá? Agora eu vou fazer com uma camada separada, não preciso, mas eu vou fazer uma camada separada, que seria a circulação sanguínea, né? Ou seja, as áreas de tom de cor de pele, né? Então, vou chamar aqui de, até em português tá, tons. Eu criar uma camada branca aqui, mas eu queria criar uma camada transparente. Deixa eu fazer uma camada nova aqui só para mostrar. Tons. Aí eu não quero background color, eu quero transparência. E aí eu quero o pincel, esse pincel com opacidade, eu quero ele grandão, tá? Então eu quero ele super grande mesmo, né? E eu quero que essa camada venha por baixo de detalhe por cima da paleta. O que que são os tons de cor, né? É onde o sangue está circulando muito ou pouco, né? Então eu vou pegar aqui um tom que seja uma versão mais avermelhada da minha cor aqui, ó. Então uma coisa que seja mais avermelhada, onde eu vou marcar a bochecha, né? Aonde eu vou marcar, por exemplo, os ossinhos as dobrinhas aqui da mão, né? Então, eu não quero encostar nas beiradas, tá? Então, quando eu estou fazendo isso, é, eu não quero encostar nas beiradas do meu modelo, né? Então, eu quero sempre pintar isso longe das margens, tá? É, será que vale a pena fazer um pescoço vermelho? Acho que não. Acho que o nariz dela, eu acho que rola de eu avermelhar a ponta aqui. Eu não sei que parte que é essa, eu não lembro. Aqui talvez atrás da orelha também rola de avermelhar um pouquinho, né? Aqui acho que eu vou avermelhar o nariz todo.
é o vermelho aqui também, né? Talvez o queixo, né? Então, essas partes, né, que eu estou avermelhando é onde o sangue circula muito. Outra coisa que a gente faz é às vezes pegar um tom mais amarelado do que a cor da pele. Então, minha cor de pele é aqui, eu vou pegar um tom mais amarelado e a gente marca com esse tom mais amarelado as áreas de contato de osso, né? Então, geralmente testa, né? Vai ter um tom mais amarelado, né? É, e aí você pode procurar, por exemplo, no caso da mão, talvez aonde o pulso, né, encosta, né? Então, aí você tira um pouco do aspecto liso da pintura da pele, né? O canela, né? É, deixa eu reduzir um pouquinho o pincel. Estou usando os colchetes por isso. Eu quero. Opa. Então isso vai tirar um pouco o tom liso do espaço. Aí você pode observar no seu corpo onde que você está vendo um tom mais rosado, né? No caso do meu corpo, tipo, quase todo o espaço, né? Se sua pele é mais clara, mais escura, se a sua variação de tom vai ser mais é, 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 alaranjado, se vai ser mais rosado, se vai ser mais é, caramelo, né? Então, assim, você tem uma variação de tons que você pode usar para isso, né? Então, então vale a pena experimentar, né, esses tons, né? Então, é basicamente só isso mesmo, eu não quero ficar fazendo isso eternamente, né? Então, no caso da minha palma da mão, que eu acho que meu dedo, inclusive, está com problema, né? Eu vou só colocar umas manchas, é, só umas manchas para diferenciar a palma do resto, tá? Então, isso é uma coisa que acontece no corpo da gente. A palma da mão da gente tem uma pele um pouco diferente, né? Em textura, né? Se pegar a textura de um lado e de outro, você vê que a textura é diferente e às vezes a cor ela varia bastante é, de um lado para o outro. Então, às vezes a variação é bem grande mesmo, né? Então, vale a pena, né, você marcar essa variação de tom. E aí você pode também fazer esse esquema de ver aonde que sua mão tem áreas mais rosadas, né? No caso, meus dedos são bem rosa. Estou usando a minha própria pele como referência aqui para onde que eu quero marcar esses tons, né? E, obviamente, se você quiser marcar linhas também na mão, né? Você pode pegar esses mesmos tons e escurecer eles ou clarear, dependendo da sua mão, para poder marcar, né? Tipo, aonde que você tem, tá vendo linha, né? Então, pegar um pincel bem pequeno aqui, né? Aonde que você está vendo linha, aonde que você está vendo, né, as marcações aí da sua palma, né? Então, isso aqui é a variação básica de tom. Eu não fiz na nuca, né? Mas é porque a nuca ela vai ter um outro tratamento que é de cabelo, né? Que é onde que é a linha do cabelo, né? Isso quando eu for fazer aula de pintura de cabelo a gente volta nisso, né? Assim como sobrancelha, cílio, tudo deixando para aula de pintura de cabelo, né? Que eu estou concentrando só na pele, tá? Aí nos detalhes, é, tatuagem, pinta, sombras adicionais, luzes adicionais, né? Então, por exemplo, no caso do nariz, eu acho que vale a pena fazer um brilhinho de leve na ponta do nariz. Então, eu quero bem levinho, né, na ponta do nariz. Eu acho que eu vou querer a mesma coisa na boca, né? Eu acho que eu vou querer fazer
tipo, algo que se assemelha a um brilho, que é um brilho que não vai acontecer naturalmente, né? Na boca, talvez eu queira fazer inclusive o contorno aqui, né? É quase como se eu estivesse fazendo realmente a maquiagem da personagem, né? Falando onde que eu estou colocando um gloss, um highlight. Mesma coisa quando a gente vai pensar na sombra, né? É, eu posso forçar aqui é, a sombra desse lábio aqui, né? Fazendo inclusive, né, um pouco mais de informação da carninha, né? Que tem na boca da personagem, né? Então, eu posso acrescentar essas camadas que o modelo não está me fornecendo, né? Por exemplo, eu não tenho a marcação do topo da pálpebra, né? Nem da parte de baixo. Então, eu vou querer fazer uma marcação, uma marcação, né, disso aqui, né, para poder fazer aonde que está, né, a pálpebra da personagem, né? Então, deixa eu fazer com minha simetria vertical. Não, acho que eu vou fazer só um Ctrl C, Ctrl V mesmo. E aí eu vou dar um flip e mover isso aqui mais ou menos para a região. Eu esqueci do espelhamento, acontece, né? Outros detalhes que eu posso querer colocar é pinta, né? Então, eu acho que eu não quero fazer tanto no nariz, mas talvez eu queira fazer as pintas, né? Talvez eu queira fazer umas pintas aqui, né? Talvez eu, se eu faço uma pinta, eu vou fazer uma pinta no lábio, assim, assimétrico. É, deixa eu ver. Talvez eu queira um pouquinho mais leve. E aqui eu vou colocar pressure size. Vou fazer pintas. Essa hora é bom ser assimétrico. Não sei se vai aparecer, não, mas. Né? Se quiser fazer uma cicatriz nela também, né? Uma tatuagem. O problema de tatuagem é que eu fiz tudo simétrico, né? Então, se ela fizer uma tatuagem de um lado, ela vai fazer uma tatuagem do outro também, né? Então, eu teria que pensar uma tatuagem simétrica se não for no rosto. É, deixa eu fazer uma cicatriz. Fazer tipo uma sombrinha e um highlight, assim. Uma cicatriz nela. Outra coisa que eu posso fazer com essa mesma coisa de tom é melhorar as dobras da mão, né? Eu posso fazer as dobras um pouco mais evidentes aqui, ó, seguindo mais ou menos os cortes, né, do modelo. Talvez aqui na dobrinha da perna eu queira fazer essa marcaçãozinha de linha. Dá para testar. E usando o tom mais escuro, talvez eu queira fazer exatamente a marcação das dobrinhas do dedo aqui. Então, então toda marca que você considera que é importante para o design do seu personagem, você vai lá, embute ela aqui.
né? Nas intensidades que você achar que vale a pena, né? No caso da orelha, eu talvez queira mais uma camada de tratamento aqui. Orelha recebe muita luz, muito sangue, né? Então, eu talvez queira voltar aqui para pintura opacidade. É, eu quero um tamanho pequenininho. Eu vou na camada de tons, que eu quero fazer uma coisa que ao mesmo tempo lembre a sombra de um lado, faça um highlight do outro e que faça a circulação do sangue no centro. Então, né, então, talvez eu queira uma coisa que pareça que o sangue está circulando bastante aqui no centro. Vai ganhar um pouquinho de profundidade, né? É, e nem toda a profundidade eu vou conseguir tirar dessa sombra aqui, ó. Né? Então nem toda a profundidade vai rolar nessa sombra aqui. Tá? Então aqui, ó, eu vou ver como é que está essa marcação. Então aqui eu já cobri as linhas básicas, a circulação de sangue, pinta essas coisas, né? Realmente agora é só julgar a camada de sombreamento. Mas antes eu vou exportar isso e fazer um update aqui para ver como que ela está ficando. Ó. Então a minha sobrancelha está desligada, tá escondida ali atrás, mas ela vai ajudar demais na expressão. Mas aqui já dá para ver o que, que é esse processo, né? Eu vou desligar aqui o cabelo dela, a gente vê a orelhinha com a profundidade, né? E como que esses tons, né, eles ajudam um pouco a identificar a profundidade do personagem. Agora, na sombra, eu vou duplicar essa camada aqui, ó, esse aqui é meu original. Eu vou duplicar de novo, isso é para efeito didático, tá, gente? Não tem por que vocês ficarem duplicando as camadas igual eu, né? Mas isso aqui vai ser o volume, né? E eu não quero esse volume nem nítido, né? Ou seja, eu não quero sombras duras. Então dá para ver aqui que meu volume ele dá umas sombras muito duras. Então eu vou querer borrar isso. Então eu vou vir no filtro blur e vou dar um blur mesmo. Tá? Eu não quero de verdade fazer essa sombra rígida, né? Principalmente em lugares que elas estão muito marcadas, igual aqui, né? E talvez eu faça até uma camada nova de blur manual, usando a ferramenta de blur aqui e borrando um pouco mais ainda a transição aqui, né? Lembrando que isso aqui só vai funcionar nesse personagem por causa da posição das coisas, né? Se meu cabelo fosse mexer, eu não usaria isso aqui, né? Eu não usaria essa sombra aqui, né? Eu tiraria ela, né? Mas eu vou considerar que meu cabelo está fazendo parte do trabalho aqui. É, então, vou me favorecer desse blur aqui. E outra coisa é que a nossa pele ela é avermelhada, né? Então, toda essa parte da pele, deixa eu vir aqui e selecionar só minha paleta. Eu vou selecionar por cor tudo que diz respeito à minha paleta na camada da paleta, né? Se você não quiser ficar trocando de camadas, pode usar a opção Sample Measured, que vai usar o que está sendo visível, tá? Isso ajuda um pouco. Então, tudo que está relacionado à pele, eu vou querer avermelhar, na verdade. Né? Eu vou querer puxar como se tivesse sangue por trás, né? Então, filter. Então, eu vou vir aqui no meu color, na verdade, colorize. Eu vou querer lightness no meu volume. Então, colors, colorize. Eu vou querer aumentar um pouco o lightness e vou querer puxar para um tom mais avermelhado. Né? Eu posso até aumentar um pouco a saturação. Isso vai me dar uma sensação de sangue percorrendo nas áreas. Né?
Eu estou usando multiplicar aqui nessa camada, mas eu não preciso usar multiplicar, eu posso usar outros modos de mesclagem. Um que eu gosto bastante é o Grain Merge, porque ele faz o caminho de clarear e escurecer, ele vai ficar um pouco menos sombra e um pouco mais tom de cor. Gosto bastante dele para algumas estratégias. A diferença é, se eu for usar o Grain Merge, eu provavelmente vou querer marcar ele primeiro, né, para depois vir fazendo o Colorize. Porque aí talvez eu queira reduzir a saturação, então talvez eu queira ele mais escuro. Né? Então eu queria ele um pouco mais escuro. E talvez eu queira ele mais vermelho mesmo. Então, um pouco mais para vermelho. Ok. Então isso vai manter minha pele um pouco mais corada, né? E então se eu for usar esse método de mistura, né? Eu provavelmente vou fazer dessa forma, tá? Vamos voltar para o Multiply. O Multiply é mais comum, tem em mais softwares, né? Então, deixa eu voltar aqui para o meu Multiply. Então, mais comum ter o Multiply nos softwares, né? Vou fazer o mesmo processo de novo. Vou deixar só minha paleta aqui, selecionar por cor essas partes. E aqui no volume eu já vou apagar o excesso, né? Então, Select Invert. Eu vou apagar tudo que eu não estou usando dessa camada. Não, Select None aqui, eu não preciso mais dele porque eu apaguei tudo que não me interessa. Color, Colorize, bem vermelho, mais saturado e mais claro. Então, se for usar o Multiply, essa é uma ideia. Você também pode pintar por cima, né? Não é porque a camada está aqui que você não pode pegar o seu pincel, né? E, e pintar, né? Tipo, por cima, aonde você acha que não ficou tão legal, né? Então, você pode fazer isso. Eu vou ligar aqui os tons de cor, as minhas sombras, meus tons de cor, talvez eu queira até forçar eles mais, né? Talvez eu queira também colocar eles como uma mistura mais forte, né? Se eu ver que ele está perdendo intensidade. Então, eu posso também colocar eles por cima se eu quiser sobrepor, né? Então, a ordem disso aqui é realmente a ordem do que você achar que convém mais para o seu modelo, né? Então, vou voltar os meus tons, né? Vou voltar os meus tons aqui. E agora eu vou exportar isso aqui, que tem essa camada Opa, camada errada. E aí, vamos exportar para o Blender. Aqui eu vou dar um reload. Então, aqui eu tenho um pouco mais de volume, ela está um pouco mais coradinha, né? Vai ter uma legibilidade diferente agora, né? O personagem, quando a gente estiver andando na cena. Eu ainda acho que eu posso clarear a palma em vez de escurecer, né? Minha palma está escura. Acho que eu posso clarear ela mesmo, deixar ela mais clara, mais comum isso acontecer. Então aqui, ó, nesse espaço de cor aqui, eu vou criar uma camada nova. Vou pegar um tom que eu vou pintar dentro da área da palma. Eu quero ligar primeiro.
eu vou borrar isso aqui também, tá? Filter, blur, Gaussian blur. E eu vou usar o meu Grain Merge. Não, overlay talvez. Lighting, soft lights. Addition. Eu não quero perder as pinturas por baixo. Não quero perder as manchas que eu criei por baixo. Então, vou atualizar aqui. É, é mais ou menos esse tom que eu quero. Eu tenho que arrumar alguma coisa aqui no V. Tem que arrumar alguma coisa na pintura, mas é por aqui que eu vou querer sim, né? Acho que o que vai pegar mais é que o blur dessa área aqui, ele vai ser bem mais intenso, né? E talvez eu queira um pouquinho mais para cá, né? Talvez eu queira fazer o blur manual. Tem alguma coisa aqui que não ficou legal. Tudo bem, a gente vai descobrindo enquanto pinta. Tem alguma coisa no meu V que deu errado que eu tenho que arrumar. Isso tem que ser arrumado antes de pintar, porque tem alguma coisa que deu errado aqui no V, ó. Eu tenho que descobrir o que que é. Eu acho que é só o alinhamento dos Vs. Acho que só na hora que eu fui alinhar eles aqui, eu talvez tenha deixado alguma coisa não selecionada. Parece que esse vértice aqui, ó, é o vértice desse canto aqui que está fora de lugar. Se for, tranquilo de arrumar. Mas esse é o processo. Isso é o mais importante, antes que eu me perca, né? Ou seja, esse é o processo para a gente poder pintar aqui o personagem, né? Ou seja, onde eu quiser trabalhar aqui, eu vou escolhendo a camada que eu acho que vai me dar mais desse resultado, né? Então, deixa eu batizar isso aqui. Bom, tom. Vou salvar uma versão disso aqui e vou exportar aqui, Semacolor. Aqui eu estou usando um comando para atualizar, que é o reload, né? Para ver, aqui ó, já ficou mais suave, né? De repente eu vou querer borrar aqui também, ó. Essa lateral aqui, ela está muito marcada. Parte do acabamento, né, eu vou fazer lá no GIMP, mas é bom lembrar que eu posso vir aqui e resolver isso dentro do próprio Blender, né? Então não preciso ir lá para arrumar, eu posso arrumar por aqui, tá? Mas é isso, né? Essa atividade dessa semana, né? A gente pintar a pele dos personagens, né? É, então, a sugestão é que vocês façam, né, de novo, o máximo de experimentos, experimenta não só isso aqui, como experimentar cor também, né? Eu estou usando uma paleta mais tradicional de pele, né? Mas não é necessário, né? Ou seja, eu posso fazer pele de tudo quanto é cor que eu quiser, né? De tudo quanto é jeito que eu quiser, então eu posso vir aqui. E outros detalhes que você considera que valem a pena serem trabalhados. Por exemplo, aqui onde não vai pegar luz, eu talvez queira pintar sombra. Então aqui, ó, no olho, eu vou usar esse mais detalhes. Vou dar um exemplo aqui, né? Então o meu olho, ele está um pouco morto ainda, né? Está um pouco sem vida. Então deixa eu dar um exemplo é, por exemplo, highlight que eu posso fazer, né? Isso aqui é um addition, então talvez eu possa pegar e pintar onde que a luz tá pegando aqui no meu olho, né? Para dar um pouco mais de volume, né? Então vamos pegar aqui, vamos pegar um tom mais claro para fazer esse aqui, né? Então eu posso usar esse addition para isso. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Ou seja, usar esse mesmo addition que eu estou usando para coisa. O mesmo acontece com a coisa do volume aqui, né? O meu volume é um multiply, então quer dizer que eu posso usar a mesma camada de volume para poder fazer um sombreamento adicional, né? É,
no meu olho, para gerar profundidade nele, né? Então vamos pegar aqui um tom mais escuro aqui, vamos. Então isso aqui vai me dar uma profundidade diferente. Obviamente que eu queria fazer isso. Vou deixar assim que a gente compara lá no motor, né? É, então, aonde eu achar que vale a pena dar um extra de sombra, por exemplo, né? Então, deixa eu. Às vezes você quer um extra de sombra ao redor aqui das narinas, né? Ou um extra de luz na ponta aqui, né? Então você pode vir retocando todas as áreas que você acha que merecem um destaque adicional, né? Então vou colocar aqui uns relevos aqui adicionais, né? Mesma coisa aqui, ó. Vou aproveitar que isso aqui tem um. E aqui no meu volume eu vou colocar bem levinho. Porque daqui a pouco a gente vai ver como que isso afeta lá. Acho que eu posso fazer mais por aqui. Mais por aqui, assim. Né? Né? Aqui eu posso fazer, por exemplo, aquela divisão do lábio. E aqui eu posso fazer o relevo adicional aqui, né? Então vamos comparar esse olho com o outro lá no modelo. Então vamos vir aqui no meu modelo, né? Então, mesmo não sendo um brilho tridimensional, ele dá um pouco de profundidade aqui pro meu olhar, né? Então, talvez valha a pena fazer, né, esse tipo de detalhe, né? Vou pegar aqui, vou copiar é, isso aqui para cá. Vou fazer uma camada separada. Deixa eu ver, cores, cor para alfa. Não. Talvez eu queira pintar mesmo. Talvez eu queira pintar mesmo. É, né? Até porque o brilho vai acontecer num outro ângulo, né? Então, talvez eu queira é, fazer o brilho assimétrico aqui. Aproveitar aqui. Né? Mesma coisa a sombra e o brilho, assim, talvez eu queira que a luz e a sombra sejam assimétricas aqui. Então, não precisa ser simétrico, não. Aqui mesma coisa, a sombra do lábio, talvez eu queira, porque aqui não fez uma sombra boa pro meu lábio. Talvez eu queira forçar um pouquinho. E talvez eu queira um highlight pro topo do queixo. Né? Então, não, isso aqui é um pouco de experimento, tá? Então você vai lá pintando, vai tirando, colocando, lembrando de fazer nas camadas, fica fácil de retocar, de desistir, né? Deixa eu borrar esse cara aqui. Aqui não. Quero a borracha aqui. Para dar uma estufadinha. Vamos dar um reload aqui.
meio brava, né? Mas tudo bem. Acho que aqui dá para entender como que a sequência desse processo, ou seja, né, o processo de ir detalhando isso vai me dar o acabamento, né, desejado em alguma hora, né? Como muito, eu tenho que mexer muito na mão. A mão vai demorar um pouquinho mais e eu não vou fazer uma aula de 10 horas, né? É, apesar que eu não acho que não demora 10 horas, mas eu acho que vai demorar um pouquinho mais do que o tempo que a gente tem para aula, né? Então, refinalizando, né, a aula, é, o exercício, né, da semana seria realmente pintar a pele da personagem, experimentar bastante com os acabamentos, também experimentar com paleta, né? Então aqui eu consigo é, na, na camada de paleta, né? Eu tenho duas paletas aqui, eu posso ter duas paletas de pele também, né? Então é possível, né? Tipo experimentar é, tons e misturas, né? Então aqui eu estou fazendo na camada de baixo, né? E aí, como que isso vai ser afetado pelos detalhes, né? Então, o detalhe agora ele vai ser, eu quero tons. Vamos dar meu tom um grain merge e vamos mudar o grain merge e vamos puxar isso aqui, ó. Então, a gente consegue, né, ter tipo paletas muito diversas de pele, né? Ou seja, você pode brincar bastante com isso. Eu acho que ainda quero mexer mais nisso aqui. Talvez eu queira ainda deixar mais saturado, mais escuro e saturado, né? E aqui meus detalhes eu coloquei Grain Mesh, mas talvez eu coloque normal mesmo. Eu gostei do Grain Mesh. Vamos exportar isso aqui só por curiosidade. Aí, ó. Eu gostei mais assim. É, então, a gente tem bastante espaço aí para testar, experimentar, né? Ver o que, que fica mais interessante para o personagem, né? Ou seja, definir uma paleta, mas isso não quer dizer que está escrito em pedra essa paleta, né? Não quer dizer que ela está gravada para sempre, né? Você pode experimentar ainda, você pode criar variação de personagem com isso, que é um dos baratos, né? Então eu posso ter trocando paleta de cor, eu posso considerar que eu troquei de personagem, né? Troco os acessórios, troco o cabelo, troco essas coisas, então vale a pena experimentar mais de uma pintura de pele, mesmo que você esteja fazendo um personagem só, vale a pena experimentar vários tons de pele. Isso é parte do exercício. E no mais, eu espero que eu tenha ajudado quem está assistindo aí. Eu espero que tenha sido útil, nem que seja para o soninho aí da tarde. Tá? Então, brigadão aí para todo mundo.